Olá amigos, sou o Manuel Carlos do programa Tiro Certo. É com você, Atos. Olá amigos, eu sou Atos Junqueira e hoje o nosso programa Tiro Certo conta com a presença de um convidado especial que é o Felipe Maricato. É com você aí, Manuel. O programa Tiro Certo de hoje tratará da polêmica sobre a nomeação do filho do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Mourão. O filho do vice-presidente, que é funcionário servidor efetivo do Banco do Brasil, foi nomeado assessor do presidente do banco. Aparentemente o assunto se esgotou. Mas por que o Tiro Certo entendeu necessário fazer esse vídeo esclarecendo sobre esse assunto? Porque o objetivo do Tiro Certo é justamente tratar de distorções e guerra de narrativas. Tudo aquilo que for colocado pela grande mídia e pela militância de esquerda que seja necessário algum esclarecimento, nós iremos gravar vídeo e nós vamos levar para vocês reflexão sobre o assunto. E hoje, para tratar também desse tema, nós contamos com a presença do nosso amigo via telefone, Felipe Maricato. É com você, Felipe. Olá, Manuel. Olá, Atos. Aqui é Felipe Maricato, comentando para o Tiro Certo. Gente, é o seguinte, o General Mourão, o que ele fez realmente, do ponto de vista da militância, é ruim, tem um custo político a se pagar, mas é um negócio que vai durar 2 dias e vai ser esquecido. Não configura crime, não configura nepotismo, juridicamente não é nepotismo, não é ilegal nem imoral, porém tem um custo político. Agora, é perfeitamente normal que alguém dentro do serviço público ascenda de uma posição para outra. No caso lá do banco, eu vi o antagonista comentando que é como se um major virasse general de um dia para o outro. Isso não é verdade, porque aquilo lá não é o exército, é um banco. Simplesmente assim. Pessoas ascendem e vão para posições maiores. Vocês têm que entender uma coisa. Isso é um governo. Não são os apóstolos de Cristo que estão lá. Isso é o governo do Brasil. Tem mais de 200 mil cargos para ser preenchidos. Eventualmente, vai um primo de alguém, vai um conhecido do conhecido de alguém. Não tem como colocar só técnicos. Claro, e no caso, esse cara é filho do Mourão, um técnico. É um técnico. Uhum. Mas não tem como esperar isso do governo, isso é loucura. Então a mídia esquerdista pauta a direita, que é sensível a qualquer coisinha, e já começa a puxar os cabelos. Não gerou custo financeiro para o país, não aumenta o custo do país, o banco já está na previsibilidade do banco botar alguém, os cargos estão lá, eles serão preenchidos por alguém. Ou vão ser preenchidos por gente nossa, ou vão ser preenchidos por gente deles. Não tem meio termo nisso aí. Isso que vocês não têm que entender. Se vocês querem um desinteresse absoluto por chefes de Estado em cima de empresas públicas e vantagens, aí vocês têm que restaurar a monarquia e acabar com a república. Quando houver república, vai ser assim, os governantes vão ter uma preferência temporal muito lenta, muito baixa, para a próxima eleição, não para a próxima geração. Então isso aí sim representa um custo político, mas isso não é um crime, não aconteceu nada demais, isso é o corriqueiro da política. Tá? E nem foi algo grave que aconteceu. Foi simplesmente uma nomeação de cargo normal. Aconteceria. As pessoas no serviço público, 99% desses grandes cargos são nomeados justamente por interesse, e pessoas conhecem pessoas, não são nomeados por qualidade, não tem um plano de carreira baseado na competência. O próprio funcionário público não pode ser demitido. Então não tem como criar um sistema perfeito de meritocracia dentro desse sistema aí. Entendeu? Eu sou a favor de privatizar tudo, porém esses bancos não serão privatizados. No governo Bolsonaro já está decidido. Então serão mais de 100 privatizações, mas os bancos continuarão preservados. Então assim, na verdade o que está acontecendo, a gente está sendo pautado pela esquerda para jogar todo mundo na lama e discutir ao mesmo nível de uma nomeação comum para um banco, como se fosse um rombo da Petrobras. Sem o menor senso de proporcionalidade. Vamos ter um senso de proporções. Eu estou preocupado com a reforma da Previdência, não com o filho do Mourão. Vamos acordar, gente. Obrigado, Felipe. Então, Atos, agora é com você, meu irmão. Felipe, é exatamente isso. A esquerda ela tenta colocar
tudo que o governo Bolsonaro faz num saco de gatos comum com a corrupção que ocorreu no governo do PT. Tentam colocar uma questão de moralidade ao caso para jogar todo mundo numa vala comum, e aí, possivelmente na abertura da caixa preta do BNDES, como já foi ordenado pelo Bolsonaro, a hora que aparecer esses escândalos, entre outros escândalos dentro do governo federal que vão ser investigados, auditorias que vão ser feitas nas estatais, quando esses escândalos vierem à tona, a militância de esquerda tenha argumentos para discutir com a militância de direita. Mas o que aconteceu nesse fato é que a própria militância de direita caiu no engodo. Ela caiu na conversa, ela não teve senso de proporcionalidade para entender o ocorrido, ficou com aquele puritanismo um pouco até bobo, não tem político de estimação, aqueles slogans que foram usados na campanha, como se coubesse ao caso, o que não é verdade. O filho do Mourão, ele é um funcionário de carreira, a indicação não partiu do pai, a indicação partiu do novo presidente do banco. Não há problema nenhum, nem moral, nem legal na indicação. Porque, veja, ele atende aos princípios técnicos do cargo. O que ficou claro aí é que a esquerda conseguiu atingir a militância. A militância ficou dividida, a militância ficou uma boa parte sem saber o que falar. Então partiu para esse negócio, não tem política de estimação, então se pegar o filho do Mourão pegou, mas o caso não é esse, o caso não é de corrupção, o caso não é de moralidade. Fim de papo, não tem muito o que se comentar. O que se tem que comentar é agora a eleição da Câmara, eleição do Senado, para a presidência do Senado, presidência da Câmara, reforma da Previdência, uma possível reforma trabalhista. Por esses dias agora sai o decreto sobre a posse e porte de armas. Então, assim, dividir a militância agora a militância da direita só foi produtivo para a esquerda, né? E conforme o Atos já lembrou, não há configuração nenhuma de nepotismo. Quando o Ivan Valente, do PSOL, entre outros militantes políticos de esquerda, colocam essa narrativa, eles estão distorcendo a realidade, estão mentindo. Nepotismo é quando o agente público usa do seu poder para nomear alguém independente de questões de mérito. Primeiro, quem nomeou não foi o Mourão, não foi o vice-presidente, foi o presidente do Banco do Brasil. Então aí já desconfigura completamente o nepotismo. Segundo ponto, trata-se de um servidor dentro da casa. E terceiro ponto, com a maior qualificação possível para ocupar o cargo. Agora, é óbvio que as narrativas elas vão ser colocadas, a esquerda vai jogar e quem quiser comprar, compra. O problema é quando a própria direita começa a comprar e cair na narrativa da esquerda. E eu poderia citar duas características da direita para que todos entendam a gravidade dessa guerra de narrativas que foi implantada pela esquerda nos últimos dias sobre essa nomeação do general Mourão, que é justamente uma das justificativas para que nós pudéssemos gravar esse vídeo. Uma das características é a conexão com a realidade, outra a busca pela verdade. E a partir do momento em que a esquerda pauta a direita e convence parte dessa direita, utilizando-se de três narrativas que não são verdadeiras, como imoralidade, nepotismo e corrupção, são três pontos que não ocorreram envolvendo a nomeação do filho do general Mourão, assessoria do Banco do Brasil, e a direita compra essas narrativas, perde-se a sustentação da direita. A direita ela fica, de fato, nas mãos da esquerda. Antes de finalizar o programa Tiro Certo de hoje, eu gostaria de chamar a todos para uma reflexão. Pode até parecer chato, mas é muito necessário. Vamos filosofar. Após 35 anos de socialismo no lombo, algumas concepções foram consideradas verdadeiras pelos brasileiros por conta dessas pancadas da vida. Entre elas, acreditar que todo aquele que chega ao poder irá se utilizar desse poder para se beneficiar ou para beneficiar daqueles que estão ao seu redor. Nós não podemos dizer que isso não seja uma verdade, mas ela não é absoluta. Há casos em que isso deve ser avaliado com critérios, não como padrão de conduta. Aonde eu quero chegar? Ocorre que, por mais que essa conduta seja comum no Brasil, não quer dizer que ela seja padrão, que ela seja generalizada. E como vamos definir aquela conduta comum, se pode ser aplicada a determinado caso ou não? Avaliando os critérios.
Então, como utilizar os critérios para não cair nessas armadilhas de narrativas? Vamos pegar o próprio exemplo do vídeo. O senso comum é inevitável. O que vem à cabeça é que alguém que tem um grande poder no país está beneficiando o filho para que ele ganhe R$37 mil por mês, ocupando um cargo que poderia estar sendo ocupado por qualquer outra pessoa. Então, como fugir desse senso comum? Simplesmente absorver a informação e avaliar os critérios. Foi nomeado pelo vice-presidente? Não. Ele foi indicado pelo vice-presidente? Não. O cargo é de livre nomeação? Sim. Quem indica é o presidente do Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil conhece, tem ligação com o vice-presidente? Não. Há mérito nessa nomeação? Sim. O nomeado é efetivo do Banco do Brasil? Sim. O salário que ele vai receber é compatível com a função? Sim, por se tratar de uma instituição financeira que concorre com outras instituições financeiras que pagam salários equivalentes. E, infelizmente, muitos direitistas, conservadores, liberais, antipetistas, apoiadores do governo Bolsonaro, caíram nessa narrativa e nesse senso comum, não avaliaram devidamente os critérios que eu acabei de citar. Entre essas pessoas, eu poderia citar o Danilo Gentili, o apresentador e humorista do SBT. Ele fez um tweet e finalizou dizendo que não se tratava da nova era, e sim da era Sarney. O Danilo Gentili fez um comentário criticando a nomeação, a promoção do filho do general, do vice-presidente. Se não é nepotismo, qual que é o problema? Então, assim, é meio que um tapa na cara do povo aí, da militância, um tapa na cara do Danilo Gentili também, porque ele errou nesse post. E eu até brinquei com o Atos dizendo que era o poste mijando no cachorro, né? É o rabo abanando o cachorro do Danilo Gentili, por não ter avaliado os critérios, simplesmente por ter aderido ao senso comum e a uma narrativa da própria esquerda, é algo surpreendente, é algo realmente que não pode deixar de ser mencionado. Lembrando a toda essa militância da direita, que é importante frisar uma coisa: a militância de esquerda não age por princípios morais, ela age somente pelo poder. Quem defende princípios morais são os conservadores, a parte da direita. E esse puritanismo é um pouco até bobo, achando que o Brasil nasceu agora, que nós não tivemos 30 anos de esquerda no poder, não tivemos mensalão, não tivemos petrolão, não tivemos escândalos dentro do próprio Banco do Brasil com o Bendini. Então, assim, o que almeja com a crítica em colocar esse demérito todo, esse peso todo, essa polêmica toda em cima do filho do general Mourão? Vocês não querem que o novo presidente do banco coloque um cara que defende o PT para ser assessor dele, para ser um cargo de confiança dele. E meu muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque seus amigos, deixe seu comentário, contribua e nos motive a continuar esse projeto. Valeu, galera, que Deus abençoe. Obrigado, Atos, obrigado, Felipe Maricato. Fiquem com Deus. Obrigado, Manuel. Obrigado, Felipe Maricato. Chegamos ao fim de mais um programa Tiro Certo. E se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar. Um grande abraço.